A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, que nesta noite possamos receber aquilo que o Senhor quer falar e que nós possamos entender, porque ansiosamente nós esperamos por este momento, que é ouvir o que Deus tem para nós e que este culto possa ser abençoado por cada um, para cada um de vocês. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro. No capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 12. Amém, igreja? Eu aguardo você achar. Todos acharam? Tá, então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3, começa assim: Bendito seja, ó Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, e se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haveria de vir, e a vossa glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciados por aqueles pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, tua palavra acabou de ser lançada. E a tua palavra diz nas Escrituras, Deus, que a tua palavra
não, quando lançada, não volta vazia. E crendo nisto, Senhor, nós te peço que o teu Espírito Santo me use nesta noite, para que eu possa, Senhor, ser o teu instrumento, ministrando a tua palavra, sob a bênção dos meus pastores, Alvino e a sua esposa, pastora Sueli. Eu estou diante da igreja, usando, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu use, que é a tua palavra, para ministrar a tua igreja, ou até onde o som da minha voz seguir. Seja feita a tua obra, em o nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por isso, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, neste texto, em minha meditação, encontrei para edificação o versículo que para mim foi chave do que o Senhor me revelou. Este versículo é o de número 3, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma outra versão da Bíblia mais atual diz: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Aleluia. Por que eu repeti este versículo com estas duas linguagens? Repeti porque o primeiro ensinamento que nós já vemos aqui é que sobre a Trindade. Aqui fala de Deus, o Pai, fala de Jesus Cristo, o Filho, fala do Espírito Santo e de nós também, que somos crente na Trindade, que somos crente em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, meus irmãos, para que nós, crentes nele, venhamos receber o entendimento do que nos é revelado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos fala esse texto, irmãos, sobre a esperança viva e de salvação mediante a fé. Se eu fosse colocar um título nessa ministração, eu colocaria Esperança e Salvação. O apóstolo Pedro, quando escreveu esta epístola, se dirigia aos estrangeiros, aos ímpios, que estavam dispersos, espalhados no antigo reino da Ásia. E com o nome de Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Betínia. A Ásia, sem dúvida, meus irmãos, significa Ásia Menor, capital de Éfeso. E quando isso ocorreu, encontrava-se o apóstolo Pedro indo para o leste, onde na Babilônia escreveu esta epístola. Enquanto meditava, irmãos, encontrei promessas para minha vida nesse texto e que compartilho com a igreja para que essas promessas também se realizem na vida dos irmãos, assim como na minha vida. Promessas, irmãos, de ressurreição para uma nova vida.
Promessas, meus irmãos, de esperança viva, incorruptível, incontaminada, que está guardada nos céus. Promessas, meus irmãos, de salvação mediante a fé. Promessas, meus irmãos, da fé aprovada. Aleluia. Promessas, meus irmãos, de alegria. Promessas da unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E promessas, meus irmãos, de louvor, glória e honra da revelação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E entre, meus irmãos, as condições para se alcançar estas promessas, algumas vêm se destacar com bendizer a Deus e saber que só Ele é digno de louvor, honra, glória e também de adoração. Também temos que manter o foco, meus irmãos, em Deus, Ele que promove a salvação, pois só nele podemos encontrar solução dos problemas que afligem os nossos dias. Também, meus irmãos, exaltar ao Senhor, ao invés de se lamentar e murmurar sobre a vida, porque Deus é a fonte da salvação. E a salvação, meus irmãos, não se pode perder de vista, porque Deus planejou e graciosamente nos concedeu através de Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A visão, meus irmãos, que este texto nos mostra é que quanto à transformação que nos ocorreu por ter tido um novo nascimento pelo Espírito Santo. E pelo Senhor Jesus Cristo, que nos dá o direito de ser filho. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aleluia! Nós cremos no nome do Senhor. Então nós fomos separados, nos deu o direito por Jesus Cristo de sermos filhos de Deus. Abba, Paizinho. Aleluia. E também, meus irmãos, pela fé, nós devemos crer na ressurreição, que fortalece a esperança garantida na obra para o Senhor. Obra que não se torna em vão, pois o propósito de Deus, na sua obra concluída na cruz, nos dá a esperança viva em Jesus Cristo para a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A recompensa futura, irmãos, está na fé. Fé que dá esperança em Cristo. E ter fé em Cristo neste mundo leva à graça da salvação, leva ao céu, leva à eternidade com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma esperança que não perece e nem se estraga. Também não se altera, assim como o ouro é provado no fogo e não se altera, é também a nossa fé, que deve permanecer viva, porque a nossa fé permanece em Jesus Cristo, Senhor e Salvador
da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A salvação, irmãos, é garantida, porque a esperança permanece viva em Cristo Jesus. A provação, irmãos, dói e muitas vezes entristece, mas a força está na alegria do Senhor. Aleluia. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz que a nossa força é a alegria do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também devemos crer, porque a sua palavra, a palavra do Senhor, nos garante que nada nos separa do seu amor. Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 39. Então, meus irmãos, na adoração e exaltação ao Senhor, devemos exercer com alegria, porque você tem um novo entendimento do que é ser crente aprovado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a pergunta que fica no ar, irmãos, é a mesma pergunta que foi feita lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Até quando resiste a realidade, a fé em Cristo nos dias de hoje? Não precisa me responder, acredite. Porque Apocalipse, irmãos, capítulo 2, versículo 10, o Senhor nos promete quando fala assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Que promessa linda! Porém, tem a condição de que você tem que ser fiel, e a sua fidelidade deve ser até a morte. Não devemos nos deixar abalar por situações que venham querer interferir na nossa fé. Não devemos nos deixar abalar por situações que estão nos mantendo em isolamento. Mas devemos ser fiel ao Cristo Senhor para que nós possamos alcançar a coroa da vida. Aleluia. O apóstolo Pedro, irmãos, ele passou por duras provas, mas ele falhou quando negou a Jesus. Ele sabia, irmãos, o quão difícil era ser seguidor de Cristo. Mas ele foi restaurado a uma fé sólida. Aleluia. E com os outros apóstolos, o apóstolo Pedro também foi açoitado. Mas, porém, eles eram felizes por servir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que também nos traz felicidade sermos servos do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Pedro nos alerta que não importa as lutas da vida, não importa o quanto tenhamos que sofrer, o que realmente importa é a afirmação bíblica de que Deus está cuidando de cada um de nós. Se você está aí no isolamento, nesse isolamento social que está agora acontecendo, creia que Deus está cuidando de você. Se você está triste, creia que Deus
pode mudar este quadro e te trazer alegria, felicidade, porque você é um servo do Senhor Jesus. Não se deixe abater pelas notícias que chegam até a sua casa. Não se deixe abater por este vírus que está assolando várias criaturas do Senhor, porque tudo está sob controle de Deus. E Ele cuida de você, assim como cuida de mim. Em nome de Jesus Cristo. Não devemos nos deixar abater, irmãos, por este isolamento social, mas devemos crer em Deus, que está nos fortalecendo em nossos clamores, em nossas orações. Pois assim como Deus fortaleceu os hebreus no deserto para alcançar a terra prometida, Ele está nos fortalecendo para a conquista da nossa habitação celestial preparada por Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, meus irmãos, logo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, a igreja sofria perseguições. Eram perseguições em cima de perseguições. As perseguições aumentavam cada vez mais, mas o apóstolo Pedro falava de alegria. Apesar de muitos crentes da época estar sendo espancados e muitos levados à morte. Mas Pedro nos mostra um novo entendimento desse sofrimento, na esperança viva da salvação. E esta esperança nos conduzirá a ir morar na Nova Jerusalém, preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus é amor, irmãos. Deus é fiel e justo para aqueles que creem. Na epístola do apóstolo Paulo ao Tito, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Aleluia! Deus não é homem para que mente. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. A posse da vida eterna, irmãos, é agora uma esperança. Porém, esperança viva, porque estamos em Cristo. Aleluia. E sobre a condição de estarmos nele, nós podemos alcançar. Porque no livro de epístola do 1 João, capítulo 5, versículo 11, completa. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O versículo 12 completa, quem tem a vida. Quem não tem, porque tem o Filho. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas nós temos a vida porque temos o Filho de Deus. Portanto, irmãos, não endureçais o vosso coração quando ouvires a palavra de Deus, diz o autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Também diz o autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que nunca, irmãos, permita que seu coração seja mau ou infiel, ao ponto de se apartar de Deus vivo e que dá a esperança viva da salvação em Cristo Jesus. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me deu esta palavra e eu creio que o entendimento para os irmãos, assim como edificou a mim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, queremos, Deus, te agradecer pela tua ministração, pela tua palavra, nos dando um entendimento do que é a esperança viva em Cristo Jesus pela nossa salvação. Pai, que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração, em nossa mente, e não apartarmos de Ti, Senhor, para não perdermos a salvação. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, igreja. Levante tuas mãos para o céu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a companhia consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Louvado seja o nome do